O que é salvação? Salvação é a libertação da alma do pecado e da condenação eterna, com uma promessa de vida com Deus após a morte. Este é o conceito de salvação. Como então os seres humanos podem ser salvos? Isso é o que nós vamos ver logo após a vinheta. Muito bem. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente e foi viver na carne. Toda a sua descendência passou a nascer na carne. Como ele estava morto espiritualmente, a sua descendência nascia com morte espiritual e com vida carnal apenas. Desta forma, a sua alma, que era uma alma que tinha um polo espiritualizado para diferenciá-lo de todos os outros animais, quando ele morresse fisicamente, ela desceria com ele para a sepultura e lá ficaria aguardando até o final dos tempos, quando ela seria julgada. Quando nós entendemos esse mecanismo de que o homem perdeu o Éden para viver na terra, para viver na carne, ele perdeu a vida espiritual no Éden para viver uma vida carnal na carne, então fica fácil nós entendermos o que é a salvação. A salvação é uma oportunidade que Deus nos dá gratuitamente, sem que nós tenhamos feito nada por merecer isso. Mas Deus nos dá esta oportunidade de nós ressuscitarmos para a vida espiritual. Nós estávamos mortos para a vida espiritual. E Deus agora nos proporciona a oportunidade de ressuscitar para a vida espiritual. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós morramos carnalmente em obediência a Deus. Como não havia ninguém que fosse capaz de passar por esse processo de retorno, de deixar a vida espiritual que estava sob o jugo do adversário das nossas almas, que estava aqui escravizada ao adversário das nossas almas, como ninguém tinha esse poder, então Yeshua veio na direção de Deus, ele nasceu para quê? Ele nasceu na carne, nasceu sob a maldição da carne, nasceu no pecado, como todo mundo que nasce nesse mundo, né? Era descendência do corpo físico, portanto, vida carnal, ele nasceu aqui, mas que no momento oportuno ele seria ungido por Deus, por isso ele é chamado de Messias, porque a palavra Messias significa ungido, por isso é que ele é chamado de Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido, a primeira em hebraico, a segunda em grego, mas as duas significam ungido. Então ele no momento oportuno seria ungido por Deus. Ele era um homem nascido do ventre de uma mulher, como todo ser humano. Ele tinha descendência de Davi e aí toda a vida dele era uma vida carnal, humana, com corpo, carne, sangue, osso, tudo, como todo mundo. Senão a missão dele não serviria para nós. Então ele nasceu carnal e no momento oportuno ele receberia a unção de Deus, se tornaria o ungido de Deus para fazer a missão messiânica, pagar o preço do pecado de Adão. Como ele pagaria esse preço? Adão, cheio do Espírito Santo, desobedeceu a Deus para viver na carne. E Yeshua, nascido na carne, num mundo de maldição, sob a maldição que pesava sobre a terra, ele nasce nessa carne maldita, que está toda sob maldição, e quando ele recebe o Espírito de Deus, como Adão também tinha recebido, ele agora vai receber o Espírito de Deus, ele vai receber o sopro de Deus nele, a palavra de Deus vai vir para ele, e isso acontece quando ele sai das águas do batismo no Jordão, o céu se abre e Deus derrama o seu Espírito sobre ele, a partir dali começa a missão messiânica dele. E dentro desta missão messiânica, a primeira coisa que ele tem que fazer é ser tentado.
Ele é levado para o deserto para ser tentado pelo adversário. Por quê? Porque Adão, quando recebeu o Espírito de Deus, que recebeu a primeira lei de Deus, ele também foi tentado. Foi quando o adversário tentou Eva, venceu Eva, Eva foi e venceu Adão. Então, derrotou Adão. Aí, na primeira investida do adversário, Adão sucumbiu. E Yeshua agora, depois de receber o Espírito de Deus, de receber o sopro de Deus, de estar ungido por Deus, ele seria tentado para vencer essas tentações. E depois, no decorrer da sua missão, ele seria tentado de todas as formas, passando por toda sorte de tentação e sofrimento, para vencer todas elas. Ele não podia sucumbir. Se Adão em espírito desobedeceu a Deus, Yeshua em espírito iria obedecer a Deus. Adão morreu espiritualmente para viver carnalmente, e Yeshua ia morrer carnalmente para viver espiritualmente. Era o caminho contrário, é a lei da causa e do efeito, caminho contrário, né? Então, Yeshua ia conduzir para a vida espiritual, ele ia viver a vida espiritual. Adão morreu carnalmente e sua descendência se tornou maldita carnal. E Yeshua ia ressuscitar espiritualmente, e aqueles que o acompanhassem, que o seguissem, que o aceitassem, ressuscitariam com ele espiritualmente, para voltar para o Éden, para viver com Deus novamente, como era no princípio. Este é o processo de salvação. Não existe outro. Mas muitas pessoas acabam confundindo salvação com aceitar Jesus. Bom, se eu levantei minha mão, aceitei Jesus, eu já dei um testemunho lá na igreja que eu aceito Jesus. Pronto, eu estou salvo, não preciso fazer mais nada, Jesus já me salvou, eu agora já estou... Não é nada disso, meus amados. Não é nada disso. Isso aí é falácia. A verdadeira salvação não está em você levantar a mão e dizer que aceita Jesus. A verdadeira salvação está em você aceitar Jesus verdadeiramente no seu coração, reconhecer que ele é o ungido de Deus, que veio aqui para fazer a missão sob a direção de Deus, que ele foi obediente a Deus até a morte de cruz, e que ele ressuscitou voltando para o Éden. Ele reassumiu o Éden, ele tomou posse do Éden novamente, que o homem havia perdido quando se escravizou ao pecado através do adversário das nossas almas, que domina a terra hoje. Então, quando você aceita tudo isso, aí sim você aceitou a Jesus, aí você aceitou. Mas se você aceitar a Jesus, o que vai acontecer? Você vai seguir os ensinamentos dele. Tudo que ele ensina, que ele fala, que ele determinou, que ele trouxe de Deus, a palavra de Deus que ele trouxe, você vai absorver essa palavra e vai começar a se esforçar para viver nela. Porque a palavra de Deus nos diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente para o pecado. Porém, se pecar, está se esforçando para fazer certo, está honrando o nome de Yeshua, está buscando a comunhão com Deus, mas escorrega e peca, tem um advogado que é Cristo. Aí sim, Cristo intercede por nós. Agora, se nós voluntariamente erguemos a mão, dissemos que aceita Jesus, mas depois voltamos na nossa vida de pecado, vida de carnalidade, voltamos a viver na carne, sem nos preocupar com o Espírito, nós estaremos fadados ao fracasso. O sacrifício de Jesus não nos alcança, não. O sacrifício de Jesus não nos liberta, não. Ele nos liberta se nós seguirmos ele, né? Se nós fizermos a vontade do Pai, que ele trouxe para nós e revelou. Aí sim. Então a salvação é a libertação do pecado. E quando é que eu sou liberto do pecado? Quando eu me agarro nas mãos de Jesus e subo com ele para o Éden. Aí eu estou salvo. Aí eu vou ter uma vida eterna com Deus. E se Yeshua voltar antes de eu morrer, o meu corpo será transformado imediatamente num corpo espiritual, num corpo glorioso. Esse corpo carnal será destruído automaticamente e será transformado automaticamente para que eu suba ao encontro dele nos ares.
É isso que a palavra de Deus nos diz. Então a salvação não é porque eu aceitei Jesus e eu agora posso viver à vontade. Ah, porque Jesus, é porque Deus me quer feliz, Deus quer ver a minha felicidade. E eu gosto muito disso, eu sou feliz fazendo isso. Ora, se você é feliz com a carne e não tem felicidade com o espírito, então você não é digno da vida espiritual, você é digno da vida carnal. Você vai continuar na carne, você não vai subir, você não vai ter salvação. Para você ter salvação, a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que são do alto, não mais a vida da carne. E que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E por isso que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é você renunciar aos seus pendores carnais, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não te edifica. Você renunciar a tudo isso, né? Carregar isso nas costas através da renúncia, aquilo está gritando dentro de você, mas você está recusando para poder ter uma vida com Deus. A vida clamava por Jesus. A vida carnal clamava, açoitava ele, assolava ele para ver se ele retrocedia e voltava atrás e abandonava Deus, mas ele se manteve firme. Ele carregou. A cruz pior que ele carregou não foi a da cruz, não, foi essa aqui, a cruz da carne, que ele teve que renunciar a ela e morrer por ela para poder ser obediente a Deus até a morte e vencer o pecado, a morte e poder ressuscitar numa ressurreição espiritual, porque ele que estava vivendo na carne, que tinha nascido na carne, morreu na carne em obediência a Deus, ele reconquista a vida espiritual, ele reconquista o Éden e volta para o Éden. Por isso ele fala seio de Abraão, por isso ele fala paraíso, que paraíso em hebraico é Éden. Amém, amados? Esta é a verdadeira salvação, mas para adquiri-la, a Bíblia diz, Paulo ainda diz lá em Efésios, que Deus nos deu isso, né? Pela fé nós somos salvos. Mas não é que nós somos salvos apenas porque nós acreditamos, né? Deus nos deu a salvação, Ele nos proporcionou a salvação, né? E nos deu a fé como a garantia da nossa salvação. Isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que nós temos que ter fidelidade. Deus não nos deu a fé como dom. Não é isso. Deus não nos deu a fé como dom. Deus nos deu o direito à salvação. Esse é o dom de Deus. A graça é o dom de Deus. Deus nos deu de graça o direito à salvação, né? Pela fé. Então, para que nós tenhamos ele nos deu o direito. Agora, para nós termos a salvação, nós temos que exercitar a fé. E o que significa fé? Fidelidade. Sem fidelidade com Deus, sem fidelidade às palavras de Yeshua, sem fidelidade ao sacrifício da cruz, nós não temos direito à salvação, né? Nós temos o direito à salvação, mas não adquirimos a salvação. Então, para que nós adquiramos esta salvação, é preciso que nós tenhamos fidelidade com Deus e vivamos para as coisas do alto. Amém, amados? Que assim seja, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus continuem abundantes sobre a sua vida. Que a graça de Deus, a misericórdia, o amor de Deus desça sobre a sua vida com abundância. E que a cada dia você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja, em nome de Yeshua, em nome de Jesus.